Uma das frases mais famosas do ex-ministro da Fazenda Delfim Neto, que morreu há poucos dias, foi dita ainda nos anos 60, quando ele defendia a prioridade nos investimentos em infraestrutura e industrialização. Primeiro temos de fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo, dizia. Apesar de o país de fato ter crescido a elevadas taxas no chamado milagre econômico dos anos 70, a desigualdade só piorou e alguns chegaram à conclusão de que o melhor seria dividir o bolo logo, sem esperar o seu crescimento. O problema é que o Brasil passou para o outro extremo, desde a Constituição de 88, e em especial sob os governos petistas, distribui-se mais fatias de bolo do que o bolo pode suportar. E aí acumulam-se déficits e dívidas e no final corre-se o risco de todo mundo ficar sem bolo. Um exemplo dessa distorção está no fato de que em 13 estados brasileiros, o número de beneficiários do Bolsa Família é maior do que o de trabalhadores com carteira assinada. É isso mesmo, em quase metade dos 27 estados tem mais gente pendurada no auxílio social do Bolsa Família do que batendo carteira na firma. Algo não vai bem numa sociedade com esse nível de dependência do assistencialismo oficial. E o presidente Lula, com sua obsessão em fazer do Estado o grande provedor, o grande indutor do desenvolvimento, só piora as contas que os brasileiros têm de pagar com seus impostos. Ao analisar este cenário em artigo da Gazeta do Povo, o editor de economia Fernando Jasper nos lembra que Lula, vez ou outra, assume ares de austeridade. Diz que é mais sério do que quem fica dando palpite nas finanças do governo, que tem experiência de administração bem-sucedida e que traz a responsabilidade fiscal de berço. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho, ele disse. Tem uma coisa na minha vida que eu sempre prezei muito. Primeiro, eu não gosto de gastar aquilo que eu não tenho. Eu aprendi com uma mulher analfabeta que era minha mãe, fecha aspas. Mas será que ele aprendeu mesmo? Pode ser que isso seja realidade lá nas finanças pessoais dele, a gente não sabe. Mas na gestão do dinheiro coletado dos contribuintes, o que se vê é não somente uma recusa de cortar gastos, mas uma obstinação em aumentar as despesas. Daria até para fazer um filme sobre o confeiteiro maluco. Imagine, com uma espátula na mão, esse confeiteiro freneticamente distribui pedaços de bolo gritando: olha o bolo, bolo de graça, vamos chegar à freguesia, bolo de graça. E aí um auxiliar sussurra no ouvido: mas, presidente Lula, não tem mais bolo. Não quero saber, manda emprestar dinheiro, manda imprimir dinheiro se for preciso, compra farinha, compra açúcar, a distribuição de bolo não pode parar. Quem quer bolo, quem quer mais bolo de graça? Só internando um confeiteiro desses, né? Então, o pedaço de bolo da vez é o Auxílio Gás, que hoje é pago a 5,6 milhões de famílias. Lula acaba de anunciar um aumento de 10 bilhões nesse gasto. Vai quadruplicar o número de beneficiários, ou seja, 21 milhões de famílias até o fim do ano que vem. Em vez de pensar em programas para estimular a produtividade, a capacitação profissional, o empreendedorismo e o emprego, o governo pensa em programas para alimentar o clientelismo e o populismo. Essa distribuição de auxílio gás foi descrita pelo ministro de Minas e Energia como o maior programa de acesso ao cozimento limpo do mundo. Paternalismo puro. No mesmo dia desse anúncio, o governo divulgou 1 bilhão e 600 milhões de reais em renúncias fiscais para estimular a construção de navios no país. Um filme que a gente já viu antes, vocês se lembram. Lula tentou, em 2008, ressuscitar a indústria naval brasileira com encomendas de petroleiros e plataformas para a Petrobras. Tascou dinheiro no complexo industrial de Suape, mas tudo veio abaixo com o escândalo de corrupção do Petrolão. Agora, nova carga de Lula, injetando dinheiro em subsídios corporativos e protecionismo para tentar levantar a indústria naval e enfrentar a competitividade dos navios fabricados na Ásia. Não deu certo da primeira vez, tendo a Petrobras como único cliente. Vai dar certo agora? Estamos falando de cifras bilionárias. Parece bonito como fez Lula baixar uma regra de que o salário mínimo e todos os benefícios atrelados a ele não tenham apenas a reposição da inflação, mas ganhos reais a cada ano. Ele também reindexou os gastos com saúde e educação a um percentual fixo das receitas. Esses itens representam 60% das despesas federais, excluindo os juros da dívida. A previsão é de que entre 2026 e 2028 a máquina pública possa travar. O Estado só vai coletar imposto para pagar servidores, aposentados e os diversos auxílios. Faltará bolo para dar conta de tantas fatias a serem distribuídas. Olhando para o outro lado,
De que adianta oferecer uma mesada maior para um filho se esse aumento vai durar poucos meses antes de quebrar o orçamento da família? Lá ficou no esquecimento a regra da Dona Lindu de não gastar mais do que se ganha. Em vez de prever um Estado racional e responsável, o arcabouço lulista exige que todo aumento de arrecadação sirva como gatilho para aumentar também as despesas. Seria como um pai dizendo: pessoal, podem tomar banho demorado no chuveiro, pode deixar a torneira aberta e o ar-condicionado ligado à vontade. Vou ter um aumento de 10%. Tá sobrando dinheiro. Não faz sentido, mas essa é a lógica petista. Assim, o governo Lula segue firme em sua receita de distribuir o dinheiro alheio em projetos como a compra de refinarias já privatizadas, revitalização da indústria naval, distribuição de gás, reforma agrária, compras estatais para regular o mercado de alimentos. Como alertou o jornal Financial Times no início deste ano, o Brasil de Lula aposta em retorno do capitalismo estatal. Cabe aos brasileiros apertar o cinto e seguir a dica do CEO da gestora de ativos Rio Bravo Investimentos, Paulo Billig, naquela mesma reportagem do Financial Times. Todos precisamos ficar de olho nos pecados do passado que vão tentar repetir. Já estão repetindo. O 7 de setembro está chegando, uma data que nos faz refletir sobre os destinos do país. E a Gazeta do Povo está muito comprometida em construir um Brasil melhor, com mais liberdade. Eu convido você a assinar a Gazeta e experimentar o jornalismo sério e conservador de um veículo centenário, mas com fôlego jovem para a defesa da liberdade e dos valores conservadores. Entre em gazetadopovo.com.br/pátria sem acento e assine o jornal pagando só R$ 1,90 por mês durante os 6 primeiros meses. A Gazeta produz jornalismo para abrir horizontes e tem muita coragem de se posicionar nos assuntos mais difíceis, como a liberdade de expressão, que muita gente tem deixado em segundo plano nesses nossos dias. Aproveite, assine a Gazeta, o link está no QR Code da tela e também na descrição do vídeo. E esses assuntos que dizem respeito ao Estado brasileiro, que não está cumprindo o que está determinado na Constituição, e as liberdades são muito tratados pela Gazeta do Povo. É um jornal confiável nesses momentos, né? Porque tem muitos aí que omitem, outros que são os áulicos, né? Como Milor Fernandes chamava de armazém de secos e molhados e não jornalismo, né? E eu queria recomendar a Gazeta do Povo mais uma vez para vocês. Ela está aproveitando agora o 7 de setembro, que é a data nacional, né? O aniversário do Brasil. Então está fazendo uma oferta, uma promoção de R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses, para que você entre e experimente, né? Certamente vai gostar. E o endereço é a Gazeta do Povo, tudo junto, .com.br/Alexandre Garcia, tudo junto, né? E tem aí também o QR Code para você assinar, né? Ou gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia. R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses.